Olá pessoal, eu vou gravar esse vídeo para falar um pouquinho para vocês sobre a questão teórica por trás dessas análises de seleção, para que nós possamos então nos embasar e discutir os resultados que vocês estão fazendo com os dados de vocês. Bom, então, em primeiro lugar, o que a evolução molecular trabalha, né? Então, a evolução molecular é uma área da biologia evolutiva e que ela está interessada, então, em estudar as mudanças evolutivas em nível de DNA, tá? Então, é um processo de mudanças nas sequências das macromoléculas biológicas, como DNA, RNA, proteínas, através das gerações. E inclui, então, o estudo de taxa, né, taxas de substituição de nucleotídeos, e a importância, então, dessas mudanças, que são mudanças adaptativas ou neutras, e as mudanças na estrutura do genoma. Então, tudo isso, né, faz de estudos de biologia evolutiva no contexto da evolução molecular muito interessantes, principalmente quando estamos estudando, então, evolução de genes e genomas, como é o caso que nós estamos vendo aqui na disciplina. Bom, a teoria neutralista, né, ela provavelmente ela é correta para uma boa parte do genoma, né, uma fração boa do genoma. Porém, como nós até já comentamos, inclusive quando a gente falou na primeira aula com relação às discrepâncias que nós enxergamos nas topologias geradas por diferentes frações do genoma, isso pode estar relacionado exatamente a diferentes taxas evolutivas e diferentes pressões, né, evolutivas que caem sobre as diferentes partes, diferentes porções do genoma. Então a gente se pergunta qual é a porção do genoma que evolui de forma neutra e quanto do genoma que está sob efeito da seleção natural. Tá? Então, nós temos duas teorias bem interessantes, que são, né, a teoria selecionista e a teoria neutralista. Então, inicialmente, lá nos anos, né, iniciais dos estudos evolutivos, se pensava e, né, se defendia o neutralismo como algo canônico. No entanto, depois, né, com o advento da biologia molecular, estudos evolutivos baseados em macromoléculas, as técnicas avançadas, o sequenciamento, disponibilidade de dados, vem se enxergando cada vez mais que nessa pergunta a gente consegue enxergar, consegue definir que parte do genoma que evolui sobre a seleção neutra, né, a evolução neutra, que parte do genoma evolui de forma neutra e que parte do genoma evolui sob uma pressão de seleção. Outra pergunta interessante é quanto da evolução não é neutra e é devido à seleção positiva e quanto se deve a outro tipo de seleção, que é a seleção purificadora. Então, essas duas perguntas são bem norteadoras em estudos de evolução molecular de famílias gênicas. Então, aqui a gente pode ver o que a gente consegue enxergar. Então, eu tenho variações que surgem quando eu comparo sequências, né, de macromoléculas, e esse número, né, de variações que são substituições dependem do tempo e da taxa de mutação. Então, precisa de um tempo para que eu acumule essas mutações, né, e esse tempo ele é um tempo evolutivo, né, dentro de um contexto evolutivo, e da taxa, ou seja, essa taxa de mutação depende então de com que frequência essas mutações acontecem. E tudo isso está relacionado com a seleção, né? Porque a seleção ela direciona também as taxas de mutação. Essa figura ela é bem legal porque ela exemplifica o que a gente comentou. Então, eu tenho variantes para algum gene na população, alguns evoluem de forma neutra, né? Então, a gente tem aqui a variante neutra, que são os roxinhos, as bolinhas roxinhas aqui. Os verdes mostram as variantes deletérias, que são no exemplo A, e os em B as variantes favoráveis. Então, se for deletéria, vejam que em A, né, o tempo evolutivo e a taxa de mutação, elas vão ser eliminadas das populações que vão surgindo. Enquanto que aquelas que são variantes favoráveis,
A seleção positiva, claro que vai agir, então a gente tem elas mantidas e a frequência delas vão aumentar na população. Então a criação de novas variantes que vão surgir, né, e a manutenção dessas variantes vai depender então da seleção. Bom, nós temos dois tipos principais de seleção que nós podemos identificar nos dados, né? Que é a seleção positiva diversificadora, que são aquelas em que os mutantes conferem um valor adaptativo maior, né, ao seu portador. Então esse valor adaptativo é muito importante, porque essas variantes então elas vão ser selecionadas exatamente porque confere esse valor adaptativo. Então, causando o aumento, né, da frequência desses mutantes nas próximas gerações. E essa adaptação a novos ambientes, ela proporciona, né, que é dada pela seleção dessas variantes. Então, características favoráveis que vão permitir com que espécies se adequem a um tipo, por exemplo, de ambiente, uma mudança no ambiente, por exemplo, vão ser aumentadas de frequência na população. Já a seleção negativa ou purificadora é a evolução mais lenta. São genes relacionados, por exemplo, a certas doenças ou genes que têm uma função específica e que, na verdade, essa função ela precisa ser mantida. Então, a seleção purificadora ou negativa age sobre esses genes. Nós podemos fazer testes de seleção. Esses testes de seleção, eles são bem interessantes, porque eles nos mostram, então, num conjunto de genes comparados, né, com diferentes espécies ou parálogos, né, de genes, como que a seleção está agindo. Tá? Então, os modelos baseados em códons, né, que então se baseiam no cálculo do DS, do DN, onde leva em conta então as mutações sinônimas e não sinônimas, onde as mutações sinônimas são aquelas em que mudam o nucleotídeo do códon, mas não mudam o aminoácido, enquanto as mutações não sinônimas são aquelas que mudam o nucleotídeo e, consequentemente, alteram o aminoácido. A gente pode fazer um cálculo, então. O DN, enquanto o DS é o número de substituições sinônimas por sítios sinônimos, o DN é o número de substituições não sinônimas por sítios não sinônimos. Então, a gente pode fazer uma razão desses dois números, e essa razão, então, que é o DN-DS, né, que é o ômega, que a gente vai ver nos programas como o Panelli que vocês calcularam, ele vai ter um valor. E esse valor, então, vai determinar que tipo de seleção que está acontecendo ou se a gente, então, tem uma evolução neutra. Então, quando o ômega é igual a 1, a gente está sob evolução neutra. Quando o ômega é menor que 1, a seleção é negativa ou purificadora, enquanto um ômega maior que 1, a seleção diversificadora é positiva. Então vejam que é uma coisa muito interessante, porque se esse ômega for maior que 1, significa exatamente que a prevalência das mutações não sinônimas está mantida, né, naquela sequência, tá? E aí nós vimos então esses resultados e começamos a interpretar no contexto, né, daquele conjunto de dados que nós estamos analisando, tentando fazer uma associação então com fenótipo, no caso da seleção positiva, que também, né, é diversificadora de função. Bom, a gente tem testes diferentes de seleção, né? Esses baseados em códons que eu comentei agora para vocês, baseado então nessa razão do DNDS, mas também temos outros testes onde são baseados na frequência dos alelos, que são, por exemplo, o teste de Tajima, de Fu, né? Que fazem testes principalmente levando em conta populações e que podemos fazer algumas inferências também num contexto demográfico. Tá? Mas, especificamente no caso onde a gente quer ver mais a questão funcional, a gente trabalha com esses testes baseados em códon, com análises robustas, levando em conta estatística, onde a gente consegue ver sítio a sítio ou códon a códon, né, no nosso conjunto de dados. Então, a seleção, a vantagem, né, desses dados é que a seleção age na função, exemplo, proteínas,
A taxa de mutação nas posições sinônimas são consideradas neutras e usadas para normalizar. A vantagem, então, de normalizar em relação a DS considera a variação na taxa mutacional no genoma. Bom, a gente pode, então, calcular quando há seleção, então, quando que ocorreu a seleção? Usando, então, o Branch Model, só que aqui nós temos que ficar atentos ao seguinte, a gente, usando o Branch Model, então, nós podemos verificar aqui nessa filogenia que nesse ramo teve seleção. Então, esse ramo em azul aqui mostra um ômega de 1,2, seleção positiva, tá? Enquanto que os outros estão sob seleção purificadora. Bom, se eu fizer uma média, por outro lado, eu vejo que a média geral desse meu conjunto de dados é uma seleção purificadora. Então, se eu só olhar para a média, eu não vou conseguir ver que esse ramo aqui sofreu diversificação. Então, a gente tem que avaliar também pontualmente os ramos da árvore, que isso que vai nos dar essas informações precisas. Quando nós olhamos para a pergunta onde que é a seleção, a gente quer saber exatamente quais são os códons que mudaram e que estão, então, conferindo são selecionados positivamente ou que estão sendo mantidos sob seleção purificadora. Então, é a mesma coisa, se eu olhar no conjunto de uma média geral, né, obviamente que a maioria dos sítios vai acabar tendo seleção purificadora, mas a seleção positiva ela vai ficar especificamente em alguns códons que vai acabar conferindo uma função diferente, e se eu fizer uma média eu não enxergo isso. Então, de novo, esses testes nos permitem avaliar códon a códon, identificar exatamente onde ocorreu a seleção e associar com a função da proteína, que pode estar em N situações, né, dependendo da proteína, o seu dobramento, sua estrutura, né, terciária, quaternária, o sítio ativo, região de ligação, né, a um substrato, enfim. Bom, aí é que a questão que eu comentei, a questão do problema, né, de realizar uma média é que a gente não enxerga nem quando e onde, então a ideia não é realizar essa média, a ideia é exatamente estimar a pressão seletiva usando a filogenia e usar, né, o ômega para a gente entender quando e onde nos locais, né, identificando exatamente os locais e os ramos da árvore que sofreram seleção. Bom, os métodos que nós temos são, né, dentro de contexto das análises, são métodos para par, que tem um baixo poder para detectar seleção positiva. Os branch models permitem variação nos ramos, mas assumem um único ômega para todos os sítios e, portanto, então, menor poder para detectar seleção positiva. O site models ele permite variação entre sítios, mas assume que pressão seletiva não muda de acordo com os ramos. Então, terá um alto poder de detecção de seleção positiva e ocorre, né, ao longo do tempo. O Branch Site Model são difíceis de usar, pois requerem mais dados e frequentemente possuem picos subótimos. Então, a gente tem que ter o cuidado, né, ao analisar genomas. Então, para genes em si, uma família gênica, são bons, mas quando eu analiso o genoma, eu tenho que ficar atento. Esses são os modelos em que a gente, né, pode comparar. Então, no Panel que nós vamos analisar, o Panel é um pacote que vai permitir a gente realizar uma série de análises. Ele realiza análise filogenética também, mas a análise de máxima likelihood dele não é tão, né, o algoritmo não é tão bom, então até os próprios desenvolvedores recomendam usar um outro software, porém para essas análises de seleção baseada em likelihood ele é ótimo. Então aqui ele permite a gente avaliar esses modelos diferentes. Então nós temos M0, M1, M2, M3, M7 e M8, que são modelos dos mais utilizados, né, para comparações, identificando heterogeneidade ou homogeneidade nos sítios e seleção positiva ou purificadora. Então, quando eu comparo o M0 com o M3, eu quero buscar para entender se eu tenho uma pressão, né, seletiva uniforme
entre os sítios ou se ela é variável. Então, se eu tenho uma comparação significativa aqui, eu assumo heterogeneidade entre os sítios. Já quando eu comparo o modelo 1 com o modelo 2, o modelo 1, então, ele é um modelo que tem pressão seletiva, mas não seleção positiva, tá? Que é o M1. E o M2, então, ele assume, né, uma pressão seletiva com seleção positiva. Então, se eu tenho um valor significativo aqui na comparação desses dois modelos, eu assumo a seleção positiva. Bom, mas aí a gente vai ver quais sítios que vão ter a seleção positiva. Isso que é legal desse programa, ele nos mostra quais são os sítios que a gente consegue, né, que estão sofrendo seleção positiva. O M7 e o M8 também são para testar seleção positiva, então o M7 ele é uma distribuição, uma variável de distribuição beta com pressão seletiva, porém não positiva, né? E o M8 é com acrescenta a seleção positiva. Então, de novo, a diferença desses dois modelos significativa significa então que eu tenho seleção positiva. Bom, o Panelli, como eu falei para vocês, ele é um programa então que a gente pode calcular esses dados e identificar se a gente tem seleção no nosso conjunto de dados. Ele requer, então, o arquivo de sequências, que seja, então, esse é um formato que é o correto, aceitável, então ele aceita tanto o Nexus quanto o Philip. O Philip geralmente é o que dá menos problema, então esse formato aqui, né, a sequência, né, o nome da sequência, e a sequência dessa forma. Aqui é o número de sequências e aqui é o número de sítios. Né, nesse caso aqui está mostrando uma forma que não é correta, que o programa não vai aceitar. Também requer uma árvore, então essa árvore né, na forma de notação, notação paramétrica, ou seja, uma árvore no formato, o arquivo Newick, né? Que vocês vão exportar lá do Figtree. E essa árvore, então, ela vai ser normalmente usada, é a árvore que nós geramos com os nossos dados. Em alguns casos, pode ser alguma outra árvore, isso vai depender dos dados. Normalmente, se eu tenho análise de famílias gênicas com parálogos, eu vou usar a árvore gerada pelo meu conjunto de dados.